Bom dia, meus amigos. Pessoal aqui do Getu, pessoal de casa, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É com muito amor e muita gratidão que a gente está aqui reunido, mais uma vez nessa casa que a gente tanto ama, para a gente aprender, para a gente compartilhar conhecimento e para a gente evoluir junto, porque esse é o principal propósito que a gente veio cumprir aqui nessa terra. Gente, hoje eu escolhi o livrinho Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. E eu tenho que contar para vocês como que eu cheguei nesse tema. A gente tem um schedule das aberturas, então a gente já sabe, a gente já tem um schedule até para dezembro, então a gente já sabe quem vai fazer as aberturas cada domingo. E já tem umas semanas que eu já queria falar sobre esse tema, que eu acho que é um tema muito válido. E aí tudo combinou, tudo coincidiu pra eu falar esse tema hoje. Eu queria falar sobre transformação. Transformação íntima, transformação moral. Aquela reforma íntima que todos nós precisamos passar. E eu queria dar ênfase na transformação masculina. Porque é o que eu posso falar. Eu sou homem, eu passei por uma transformação que eu tenho certeza que muitos dos homens aqui passam, e até as mulheres também fazem parte dessa transformação. Eu vou chegar no dissertativo da mensagem, vocês vão entender por que as mulheres também fazem parte. E aí, gente, a gente vê sempre a gente comentando aqui que a lição de abertura, ela sempre coincide de uma maneira muito bacana com o Livro dos Espíritos e, por conseguinte, o Evangelho. E eu fiquei muito impressionado com isso aqui, a forma como que saiu pra mim. E foi de primeira. Eu abri o livro, eu nem queria, na verdade, normalmente eu não uso esse livro. Mas eu abri esse livro, ele estava lá junto com os livros que a gente faz evangelho, eu falei assim, deixa eu abrir. Abri e saiu numa página, gente, que vocês não vão acreditar. Eu tive arrepio, que eu falei assim, a gente realmente não está sozinho. Quando a gente se propõe a fazer uma coisa de coração, gente, eu juro pra vocês, a espiritualidade está com a gente. Eu nunca tive dúvida, eu nunca precisei muito de provas pra saber que Deus está comigo. Mas isso aqui, eu falei assim... Se você não tá me ouvindo, eu não preciso saber mais, eu não preciso de prova mais nenhuma. Foi incrível, gente. De novo, para quem tá chegando, é o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. A lição é a lição de número 12. E quando eu li o título, eu já fiquei assim, uau. É intitulado de Como Lázaro. Como Lázaro. Se tem uma transformação, exceto Paulo, depois de Paulo, maior que a de Lázaro, eu desconheço. Então vamos lá. Como Lázaro. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para os bens que trincaram o cristal da consciência, entende a maravilhosa característica do verbo recomeçar. E, gente, a gente tem a oportunidade de recomeçar todos os dias. Jesus nos dá essa oportunidade de recomeçar todos os dias. E eu vou além. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, eu costumo dizer que não existe morte, porque a gente renasce para a nossa vida espiritual. Então, gente, não existe morte. Isso aqui é uma fase do nosso espírito. O nosso espírito vai desencarnar e a gente vai acordar para a nossa vida espiritual, onde a gente vai aprender e evoluir e trabalhar muito. Então isso aqui é só uma parte. O espírito nosso é eterno e é muito importante a gente ter esse conhecimento. Lázaro não podia ser feliz tão só por revertir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com novos valores. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo
o espírito desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso e do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte e cobrir-lhe o rosto. Gente, isso mais nada do que retrata a gente encarnado nesse mundo material. A gente sabe da nossa aflição, do nosso... a gente tem que correr atrás do material, mas o nosso principal foco e objetivo é a evolução espiritual. E da mesma forma com que Jesus e a espiritualidade amiga, superior, nos usa como um instrumento, a gente devia estar usando essa materialidade desse mundo material como instrumento da nossa reforma, da nossa transformação moral, íntima, espiritual. Porque esse é o verdadeiro foco. E aqui fala que as faixas que estavam prendendo Lázaro era como essas coisas do mundo material que tampam as nossas visões, que cega as nossas visões. Eu conversando com a minha esposa, a gente conversando sobre um pouco da abertura, ela falou que isso é o que realmente cega a gente e que, digamos, impede a gente de enxergar a verdadeira razão que a gente veio para esse mundo. E a gente se perde muito nessas coisas materiais. A gente devia, então, usar isso como um instrumento, como ferramenta para a gente ter a nossa evolução espiritual, a nossa reforma íntima. E Jesus continua. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o e deixai-o ir. Então aqui Jesus, ele ressalta a importância da gente deixar para trás toda essa mochila que a gente carrega com os pesos desse mundo terrestre e seguir para o nosso verdadeiro objetivo. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Esse parágrafo aqui, gente, digamos que resumiu tudo o que eu estava querendo trazer para vocês e foi a espiritualidade falando assim: Kaique, eu te escuto. Eu escuto todos vocês. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o passado, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstruir e santificar os elos do seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Então, gente, a gente está aí sempre tendo a oportunidade de começar outra vez e de nos transformar e de renascer. A reencarnação é uma misericórdia gigante que Deus tem para com a gente. Ele nos coloca num cenário de ter controle dos nossos atos, mas ele também tem compaixão, porque ele sabe o quão difícil é para a gente reatar esses laços, para a gente retirar esses laços que nos cegam. Então, a gente tem que se atentar mesmo às coisas que prendem a gente a esse mundo material e que distanciam a gente do nosso mundo espiritual. Eu queria também ressaltar que aqui no Getú é um lugar que a gente está exposto a muita gente que quer se mudar, que quer transformar. E isso é muito inspirador. E ter, por exemplo, ele não está aqui hoje não, mas eu não tenho como não citar ele, porque ele mesmo se dá o exemplo, ele mesmo se coloca como exemplo, então eu acho que ele nos permite colocar ele como exemplo. É o Salomão, ele não está aqui, mas sempre que quando aquele cara fala, tipo assim, eu sinto uma verdade nas palavras dele, porque eu consigo ver um homem transformado, um homem que ele fazia questão de falar o quão duro ele era, o quão, digamos, torrão, que essa foi a palavra que ele mesmo usava, o quão torrão ele era. E hoje, com a ajuda do Espiritismo, com a ajuda de Jesus, ele consegue se sensibilizar muito mais, ele conseguiu estar em paz com várias pessoas da família dele, isso depois de muito tempo. Gente, isso é maravilhoso,
Porque nós, homens, a gente é criado num mundo muito... O mundo é muito machista. Graças a Deus, isso vem se transformando. Mas o machismo... eu fui criado num ambiente muito machista. Eu fui criado num ambiente onde... Quanto mais machão eu fosse, mais homem eu era. Quanto mais infiel eu fosse, mais homem eu era. E isso, gente, é muito errado. A gente vai percebendo esses costumes e, graças a Deus, a gente vai quebrando. E é muito honroso para mim saber que existem homens que estão quebrando esse padrão. Porque é muito normal a gente ver mulheres machistas também. A minha mãe, por exemplo, ela tinha, digamos... Ela foi criada nesse âmbito machista. A minha avó era muito machista. Então, como que eu vou pedir para ela não ser diferente? Então, tipo assim, a gente entende, mas a gente entende também que esses padrões têm que ser quebrados. Então, ver um homem transformado é muito lindo, gente. Tipo, hoje é dia dos pais. E eu queria deixar aqui para vocês que o pai que cria seu filho com amor, que sabe mostrar sentimento, ele não vai deixar de ser menos homem, ou ele também não vai criar um filho menos homem. Então, a mensagem que eu queria deixar para os homens de hoje e para as mulheres também é que se sensibilizar é muito importante, a gente deixar o amor tomar conta do nosso espírito, do nosso coração, quebrar padrões antigos, é muito importante. A gente veio nesse mundo aqui para aprender a amar uns aos outros. E parece que o homem não pode amar, o homem não pode falar eu te amo, o homem não pode chorar. E isso é muito difícil para a gente, porque uma hora ou outra o espírito vai cobrar. A gente tem as nossas emoções e se a gente segura isso por muito tempo, o espírito adoece. Então eu agradeço muito pelos exemplos de homens bons. E isso eu incluo todos vocês, mulheres também, os exemplos de vontade, de reforma íntima que a gente tem nesse Getú. Por isso que eu amo estar aqui, por isso que eu aprendo tanto com vocês. E eu agradeço profundamente a vontade que vocês têm de se transformarem, porque é esse o nosso principal objetivo, nos transformar para seres humanos melhores. Então, muito obrigado por estarmos juntos nessa missão. Vamos seguir com Jesus cada vez mais fortes, com mais fé, com mais gratidão e sabendo que a gente nunca está sozinho. A espiritualidade está sempre nos ouvindo e está sempre cuidando da gente. Vamos elevar nossos pensamentos, meus irmãos, ao Criador disso tudo, ao nosso Pai, ao nosso irmão, ao nosso amigo maior que é Jesus. É Ele que é o motivo e a razão de estarmos aqui presentes. Ele é esse amor que banha os nossos corações, que reforma, que transforma o nosso espírito. Então, Jesus, a gente te agradece imensamente pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua paciência para com a nossa reforma íntima. A gente agradece também aos mentores dessa casa, desse grupo espírita, dos trabalhadores da última hora, esse Getú que a gente tanto ama, que tanto cresce. A gente agradece aos mentores dessa casa, tanto os mentores espirituais quanto os mentores materiais, os físicos, a vocês, o público que mantém essa casa de pé, que ajuda com as doações, que continuam vindo nas palestras, aprendendo, contribuindo com a gente, com o nosso aprendizado também. É muito bom, meus amigos, ter todos vocês aqui presentes. Vamos em paz para mais um domingo de aprendizado, um domingo para a gente elevar o nosso espírito, para a gente aprender mais com o Evangelho de Jesus e que seja mais uma reunião abençoada, que todos possam sair daqui melhores do que vieram, que a gente possa receber também aquela energia magnética que nos dá aquele ânimo, que nos resgata as forças e que possamos continuar firmes, meus irmãos, no nosso processo de renovação, de transformação e sabendo que todo dia, Deus e Jesus nos dá uma oportunidade nova de nos transformarmos e de sermos melhores. Então vamos seguir de mãos dadas com a espiritualidade, vamos com Deus
e vamos para mais um domingo de paz, meus amigos. A gente vai passar agora para o Livro dos Espíritos. Tá com o Dino? Beleza, meu irmão. E é isso. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, pessoal de casa. Fiquem com Deus. Mais um domingo abençoado e uma boa semana para todos vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia pessoal de casa. Vamos dar continuidade aos estudos de hoje, que eu estou com o Livro dos Espíritos e a participação de todos é muito bem-vinda, tá? Podem fazer pergunta, colocar suas ideias, colocações, e praticamente nós vamos continuar exatamente o que a abertura nos trouxe, que é essa transformação. Porque nós estamos na marcha do progresso, que é a lei do progresso, do capítulo 8. E a pergunta de hoje é a 781. Mas a pergunta primeira é, e aí, o que vocês acham? O mundo melhorou ou o mundo mudou? É. Na pergunta 781, eu tinha um outro hábito também, quando eu falei dos espíritos, eu fui chamar a atenção, que eu sempre voltava na pergunta anterior do domingo passado, pessoal, não precisa. Segue em frente, vamos olhar para frente, isso está certo. Então, vamos lá. 781. Fala assim, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos da codificação. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E a resposta é a seguinte, não, mas tens, às vezes, o de embaraçá-la, né? E isso é verdade, né? O homem sempre, de alguma maneira, nós podemos atrasar essa marcha do progresso, porque o progresso da humanidade depende do progresso individual. E muitas vezes nós vamos chegar em Lázaro no final desse estudo aqui hoje, eu acho que vai dar tempo, que é exatamente o que acontece. Nós podemos sim atrasar o nosso progresso. Por que nós podemos atrasar o nosso progresso? Apesar de sermos criados para continuarmos progredindo. Livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero. Deus me deu o livre-arbítrio. Né? Então, nós podemos embaraçá-lo. Isso já aconteceu na história. Né? Então, na pergunta 781A, ele continua e fala o seguinte. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer a humanidade que se retrograde? O que acontece com essas pessoas? Ou quem, com a sociedade ou individual, né? E a resposta é muito simples. Pobres seres, né? Que Deus castigará. Sabe que é uma das poucas vezes que eu vejo essa palavra dentro da doutrina espírita? No Livro dos Espíritos ou no Evangelho? Muito poucas vezes. Eu até me assustei quando eu vi castigará. Está aqui. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Aí você vai entender o resto da resposta, né? E é verdade, quem tentar, de alguma forma, atrasar a progressão da humanidade, ou a própria progressão individual, o próprio progresso, porque é uma lei divina, nós estudamos as leis divinas, vai ser levado como de corrente, porque nós não temos condições de parar o progresso. Em Miramês, ele explica a respeito disso, ele fala uma coisa que me interessa, ele fala assim, é como se fosse a formiga querendo deter a órbita do planeta. E nós, muitas vezes, esquecemos que nós somos até menos do que uma formiga. Né? Se nós nos colocarmos dentro, materialmente falando, e até espiritualmente, nós somos muito pequenos perante a toda a criação. Aquela foto que eu sempre... O Wallace gosta muito de trazer, que é a foto da Terra, que foi tirada na década de 70, que voltou e tirou, que tem um raio de luz, aquele pontinho azul lá. Aquilo aí somos nós, gente. Aquela faísca ali no meio, aquele cisco ali no meio desse universo todo. E aí a gente fica se achando que nós podemos fazer isso, que nós podemos fazer aquilo. Né? Apesar de termos o nosso livre-arbítrio, mas o que acontece é isso, nós não conseguiremos nunca deter a lei do progresso, deter a evolução da humanidade. Nós podemos muitas vezes pará-la como sociedade, mas, ou dar um atraso que seja. Né? Isso pode acontecer por causa do nosso crescimento intelectual, que vai crescendo aos solavancos, e o nosso moral vai ficando para trás. E até que equalizarmos isso aí, nós podemos fazer alguma coisa que não vai ser muito bom, como humanidade. Né? Então, mas vamos parar o progresso? Por isso, acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Né?
nós não vamos parar o progresso. Porque não existe força natural nenhuma que consegue parar o tempo, a vida. Então, vamos viver com tranquilidade e deixar rolar. Kardec, então, nos traz, nessa resposta, ele faz eu tenho que tirar o livro aqui, porque fica na frente à sombra do microfone. Fala assim: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada. Exatamente isso. Nós podemos atrasar, podemos fazer coisa que vai... mas a gente não anula, nós vamos continuar marchando. Pois, por leis humanas, mas quando essas se tornam incompatíveis com ele, ou seja, com a marcha do progresso, né, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. E é o que a gente aprende aqui. É a nossa humildade, entender que ninguém é superior a ninguém, que todos podem participar de tudo que a gente... Né? A inclusão que o Kaique trouxe, tudo faz parte. Mas nós não podemos forçar, né? Porque a gente não consegue ainda fazer leis que vai impor o amor dentro de nós. Isso é uma conquista individual. Cada um vai, aos poucos, conseguindo ter essa compaixão, ter essa visão diferente do ser humano que está ao seu lado, nunca se colocar acima de ninguém, saber que você não está acima de ninguém. Ou melhor, você não é, você pode estar em uma condição social que é passageira e muito difícil. Quem tem o poder e quem tem uma condição melhor hoje tem uma situação de vida muito mais complicada do que a minha, porque este tem uma missão um pouco difícil do espírito entender, que é a exacerbação do orgulho e do egoísmo, que é exatamente o que a gente vem combater. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Fala, Luiz. Não, é porque quando você leu essa são leis humanas Mas, sim, de maldade. de maldade. E o que eu falei? Você não, Eu coloquei uma adição? Não, ok. Desculpa. é porque só para dar sentido no que Uhum. é uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém anulada por leis humanas Mas. Muito obrigado, Luiz, pela correção. Mais uma vez, hoje você está me colocando no... Não, tá certo, é isso mesmo, é exatamente, as leis más. Não é más de mais, mas de maldade. Então pode seguir? Ok. Na 782, então Kardec continua. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe. Existe isso, existe. Existem situações hoje em dia que o homem ele é contra o progresso. Existem colônias que são contra o progresso, não contra, mas acham que não é bom, que continuam ainda sem aceitar a evolução do homem, no caso. Acho que sim, né? Em várias áreas, sim. Pessoas que são contra vacina, medicamento, pessoas que são contra novas fontes de energia, várias coisas. Sim. Pessoas que vivem ainda como se estivesse nos 1800. Isso é ser contra o progresso, é não aceitar o progresso. Pessoas que acham que nós vivemos, que o mundo está indo caminhando para a situação X porque tem uma tal da inteligência artificial. Isso tudo é progresso. E a gente vai chegar no ponto que a gente vai entender isso e usar de uma maneira muito boa, muito justa. Então nós não precisamos ficar preocupados. Eu sempre falo isso. As pessoas começam a conversar essas coisas, esses catatombos, não sei o quê, que o mundo, que o homem... Gente, relaxa. Está tudo sob controle. Isso aqui é só o mundo material. Está tudo sob controle.
Existem seres muito maiores, muito melhor que nós, que estão aí trabalhando e nos ajudando para que a gente continue. Mas o tal do livre-arbítrio muitas vezes pesa, né? E existem sim forças contrárias. Então assim, mas você não precisa viver preocupado com isso. Eu tive uma amiga que falou que não queria conseguir os ingressos da Copa do Mundo. Nós estamos na Copa do Mundo, né? Aí como as equipes que iam jogar do jogo, ela não queria ir no jogo, porque... Falei, mas daí? Então me dá para mim que eu vou, ué. O que vai acontecer? Se acontecer, aconteceu, ué. Eu vou ficar, não fiquem preocupados com isso, não é isso? Então, nessa resposta de tentar estar oposta ao progresso e opor uma lei que é divina, fala assim, assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impede de avançar. Então vão ficar preocupados com o quê? Oi. Essa questão do progresso, de pessoas que tentam atrapalhar o progresso, acontece muito agora nessa era digital, né, da inteligência artificial. Porque ela pode ser usada das duas formas. Uma, que é a lei do progresso, que realmente, graças a Deus, que nós temos hoje acesso à inteligência artificial, como tem aqueles que querem atrapalhar o progresso, que utilizam da inteligência artificial para denigrir, para caluniar pessoas, para jogar pessoas como criminosas, sem ser. E tem aquelas pessoas que vão repassando as notícias más, né, mentirosas, utilizando o quê? Do progresso. Isso é tentar, a força do mal, tentar atrapalhar o progresso, né? E seria mais ou menos assim, entre nós. Né? Sim. Não foi essa a mesma conversa que nós tivemos antes da inteligência artificial, quando a internet começou a ser abrangida e todo mundo tinha, não era a mesma conversa que a gente tinha? A mesma conversa. Tem coisas ruins? Tem. Mas tem coisa boa? É só você procurar, e depende de quem está teclando ali, né? É o que vai ver. Fala, Luiz. Então, você viu como é que aquele comentário de Kardec veio de encontro a essa resposta, essa pergunta? Né? As leis más do homem Sim. não podem parar o progresso. Não. Exato. Isso é fundamental. Agora, ela vai interferir e retardar muitas vezes? Pode retardar. E não só de um modo, uma cadeia geral, mas retardar a evolução de uma pessoa em particular. Porque quando nós interferimos negativamente na vida de outra pessoa, você instintivamente, sem intenção muitas vezes, você vai parar o progresso dela, ou ela não está pensando positivo. Não é? É um aspecto assim, que vai depender do livre-arbítrio dela, de aceitar a sua ideia ou não. Mas se ela for uma pessoa influenciada, como você mesmo colocou, né, essa amiga sua, ela foi influenciada por algumas ideias. Por algumas ela ideias. deixou de se divertir por causa de alguém que isso é uma ideia maléfica para prejudicar quantos aceitam essas ideias maléficas. Sim. E está cheio, viu? Cheio por aí. Mas enfim, você aceitou o que está difícil? Ah, não deu não. Mas eu ganhei outro depois do meu filho. Eu falei, pelo menos um. Oi. Quem levantou a mão ali? No convite aí, só queria aproveitar e já ia pedir um para ti também, né? Ah, se eu tivesse. Eu queria só lembrar, fazer uma lembrança. Sim. Eu achei... correto. Ensinamento do Cristo, que nos diz que o escândalo é necessário. Tá? Só lembrar essa parte. Porque senão a gente fica muito, às vezes até triste, né? Com esses males, que na verdade são ignorantes. Sim. E atrapalham o progresso. Sim. Eu sempre lembro de uma palestra do Djalma, eu sempre falo aqui, né, Luiz? Muito tempo atrás, na outra casa ainda, do Djalma falando, ele veio trazer exatamente sobre isso. E ele falava que ele estava louco, porque na época, que época foi aquela? Foi na época da virada do século, 2000? Acho que foi, né? Que estava aquela confusão dos problemas lá que ia ter e tal. E ele trouxe uma palestra maravilhosa, onde ele falou, ele começou lá atrás de todas
as mudanças que tivemos, todos os problemas, os hecatombes, as limpezas todas para poder. E ele falou assim: eu mal espero para acabar logo, para começar, porque vai ser muito melhor. Porque toda vez que acontece um, o mundo volta regenerado. O sofrimento regenera. Certo? As tragédias, tudo que a gente olha como se fosse uma coisa mal, muitas vezes não é. É porque nós não temos ainda a condição de enxergar. Não é. Nós não temos, nós voltamos melhor. Toda vez que nós passamos por uma crise, nós melhoramos. Prestem atenção nisso. Sempre. Na hora é ruim. Na hora você fala até coisa que não der, mas nós melhoramos. E quando passamos com fé, melhor é. Oi. Uhum. E durante a pandemia foi a corrida dos laboratórios em busca de medicamento de vacina. Vocês já pararam para olhar de lá para cá o quanto tem crescido em passos largos, novas descobertas, novas formas de medicamento, novo tudo, para a área de medicina, para a área de farmacológica. Sim. Todo dia tem uma descoberta nova. Não tenha dúvida. É a indústria que mais cresce. Eu trabalho com ela. Então, eu sei como que é. A farmacêutica estão nadando de braçada. Por quê? Porque a tecnologia chegou lá. Fundo. E o que o Carlos está falando tem grande verdade. Porque foi uma... Existe... Tá vendo como é que é as coisas? Existe aquelas coisas... Ah, porque a vacina fez isso, que a vacina fez aquilo, que a vacina fez aquilo. Ok. Beleza. Pode ter sido. Mas a tecnologia da vacina está criando medicamentos e condições de cura de câncer, de outras doenças que a gente nunca sonhava em ter. Então, assim, tudo bem, pode ser uma coisa que foi criada muito rapidamente. Uma vacina demora 10, 15 anos para ser desenvolvida. Eles fizeram um negócio assim por quê? Porque precisava. E aí pode ter uns efeitos colaterais, né? Não existe, exatamente. Uhum. Então, assim, nós temos que olhar sempre por esse lado. Quem é o governador desse planeta? Nós cremos nele ou não? Está na mão do Cristo. Está na mão do Cristo. Se a gente parar para pensar as forças que regem para nos manter onde nós estamos aí, quantos milênios? São forças espirituais, não tenho dúvida disso. Que é física, mas são forças espirituais. Nós estamos mantendo nessa golden, como é que faz, essa área verde, né, que é a proximidade não é tão forte, nem tão longe, ficamos nessa coisa e estamos aí nesse planeta maravilhoso. E o cara está preocupado se vai acontecer isso ou vai fazer aquilo. Não dá. Mas vamos lá. Nós paramos na 782. Isso. Então nós vamos para 783. Então na 783, Kardec continua e ele fala o seguinte, pergunta, né? Segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E aí? Né? Claro que sim. Há o progresso regular e lento. Essa é a resposta, tá, gente? Que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Isso aí, ué. Sempre vem. E quando vem é porque precisa. Tem que dar uma sacudida no negócio para poder dar aquele empurrão, né? Igual o camarada que anda devagar, dá um empurrão nele, ele quase cai, mas não cai, vai embora e anda mais rápido. Então, isso é que acontece. Nós não podemos ficar preocupados com isso. Guerras, porque isso está falando, porque o outro, independente das suas opiniões, coisas devem acontecer porque realmente o livre-arbítrio é uma coisa que Deus deu a todos, a mim, a você e a todos os líderes que existem por aí. Então, coisas devem acontecer, mas nós não precisamos ficar preocupados com isso, porque se acontecer, nós vamos ainda ter tempo de seguir em frente. O Kaique trouxe a parte de aperfeiçoamento, a parte de... Não para o tempo, já dizia Bob Marley, né? Nenhuma força consegue parar o tempo. Oi, Luiz. Vamos observar nessas grandes catástrofes que ocorrem.
O egoísmo ou a solidariedade? A solidariedade. A solidariedade. Você lembra do Transição Planetária, do livro do Divaldo? Está lá. O porquê, como que aconteceu. Por isso que o homem avança. Por isso que o homem avança. Quantas pessoas hoje existem no laboratório que estão trabalhando diuturnamente para melhorar as condições da saúde humana? E uma coisa que me mexe muito comigo é o pessoal fala assim, a ciência está evoluindo para que nós tenhamos uma longevidade de 120 anos, quando tivermos com 120 anos, estejamos bem de saúde e continuamos trabalhando. Mas essa idade que nós vamos desenvolver com 120 anos vai nos proporcionar uma mudança moral maior? Aí é que está muitas vezes nós estamos procurando trabalhar para aumentando a nossa longevidade para melhorarmos os nossos bens materiais e a nossa moralidade. Vai crescer com isso? E aí, o que vocês acham? Pergunta do Luiz. Vai crescer com isso? Se a gente tiver condições de... Deveria. Mas se vai, depende do livre-arbítrio. Depende do livre-arbítrio. Eu acho que vai, Luiz. Eu sou otimista, eu acho que vai. Nos dê mais tempo de ficar aqui, ó. Se tivesse mais agora, eu estava jovem demais, eu estava na metade da minha vida agora. Nós estávamos falando a respeito da IQM aqui agora. Aham, sim. Quantas pessoas que passam por uma experiência quase morte não voltam com outros valores? Sim. Transformado. Porque ele vê que existe algo além das coisas da matéria. E Sim. ele estava perdendo muito tempo. E muitas vezes acontece com executivos que trabalham o workaholic, por Ah, exemplo. 14, 15 horas por dia, não vê filho, não vê esposa, não tem vida social. sim. E aí quando ele olha, uau, peraí, o que eu fiz? Então, são essas nuances que vai do micro ao macro. Né? Falando em micro ao macro, quem lembra do livro, no filme Avatar? Aquela árvore do network. O primeiro, são um bocado já, né? Sim. Hum. Eu estava lendo um artigo de que a Terra tem uma network de fungos que praticamente está enraizado nas raízes das plantas. É mundial. Network de quê? Fungos. Ah, fungos. Nós dependemos muito de fungos. Sim. É um micro-organismo que nós não damos valor, a não ser quando fala assim, estou com micose. Né? Mas os fungos... Aí é a falta do balanço, né? Como se diz, né? Mas é verdade mesmo, toda planta que quem gosta de mexer em quintal e arranca a planta, se você arrancar a raiz de uma planta, você vai ver fungo lá. Tem lá, sim, verdade. É nutriente. Claro que sim. Oi, Diane. Voltando no que o Luiz disse, quando tem uma catástrofe, o que prevalece, que é a solidariedade, também para nos ensinar que não precisa de grandes catástrofes para sermos solidários. E não precisamos esperar as catástrofes virem para sermos solidários uns com os outros. Né? Esse é o aprendizado. É você de fora olhar e saber que todos nós estamos sujeitos a isso. E a gente tem uma coisa que é muito interessante. Se você olha muitas vezes as pessoas que falam está tendo solidariedade. Vê uma pessoa, por exemplo, com uma doença terminal. Você vê e você fica compadecido da situação, mas não é compaixão. Se você parar para pensar, e a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, a gente tem pena, sabe, dó, porque a gente tem medo de encararmos a mesma realidade. Isso nos transforma. Então, quando você tem uma catástrofe muito grande, igual esses tufões de furacão que passaram aqui, coitado, a gente estava sentado na minha casa vendo as pessoas que estavam sem casa. Perderam tudo assim em segundos. Porque, igual a gente estava falando, né, Diana? Pouquinho tempo atrás, o negócio vem e passa e leva tudo. Aí você para e pensa, gente, que situação. Aí você está sentado dentro da sua casa, tudo certinho, mas você tem que se compadecer disso.
E é por isso que muitas vezes essa transformação vem, igual o Luiz falou, porque sim, nós nos tornamos melhores, até quando se nós sentirmos a dor do outro, melhores, até na situação que não pertenceu a gente. E esse é o objetivo da humanidade. Não é com seu familiar, não é com tudo, é com todos. Seja onde for, seja o que for, nós temos que saber disso. Então, quando acontece com uma pessoa que você não gosta, porque... Não, calma, gente. Nós estamos sujeitos à mesma coisa. Todos nós estamos sujeitos à mesma coisa. Então, nós vamos fazer igual o Chico ensinou, né? Ou você aprende por um lado, você aprende para o outro. A escolha é tua. Não é? Kardec, só para a gente terminar, porque está acabando o tempo, Kardec fez uma nota depois dessa pergunta 783, a respeito, né, da transformação e como que as coisas acontecem e o porquê que acontece. Ele fala assim: o homem não pode conservar-se indefinitivamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ou seja, nós temos que ir, de um jeito ou de outro. Isso aí é fato. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Foi o que o Kaique estava falando aqui na abertura. Pouco a pouco. Germinam durante séculos. Depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carrunchoso edifício. Guarda essa palavra, carrunchoso. Do passado. Do carrunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe, senão, a desordem e a confusão momentânea que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem, são a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera depois de terem agitado violentamente. Como é que você explica mais do que isso? Por que ele colocou carrunchoso edifício do passado? Carrunchoso edifício é aquele edifício velho, todo contaminado por traças e bicho e tudo mais. Isso é o que a gente vai fazendo com o nosso espírito, durante todas as encarnações. A gente vai trazendo tudo isso de ruim para a gente, vai colocando, e nós nos tornamos esse edifício carrunchoso. E aí vem o abalo. Porque depois da tempestade vem a bonância, né? É onde está tudo limpo, não é muito mais, depois de uma chuva forte, assim, quase que bíblica mesmo, você não olha no ar, é tudo muito mais limpo, muito mais bonito, sei lá. Sol que abriu depois, você fala, que maravilha. Porque depois de toda a tempestade é isso que acontece. E esse edifício velho, nós também podemos destruí-lo nós mesmos. Nós não precisamos esperar uma tempestade, né? Uma destruição nesse sentido, porque faz parte do que ele falou na abertura hoje, né? Nós tentarmos melhorarmos e entender o ser humano, entender a vida e sermos melhores, né? Esse é o grande objetivo. Apesar de que, eu não gosto de falar que temos tempo não, mas nós vamos errar. Mas nós temos que continuar perseguindo esse ideal de sermos pessoas melhores. Eu acho que isso que é o objetivo dessa lição de hoje. Vou deixar vocês com o Carlos, que vai fazer o Evangelho. Muito obrigado. Feliz Dia dos Pais aos pais, mães, filhos, todos. Bom dia, gente. Olha, hoje vamos falar sobre duas parábolas, tá? Vamos falar de Lucas, no capítulo 14, que vai do versículo 7 ao 14. Por que duas? Porque numa só passagem, Jesus traz duas parábolas, que é a escolha dos lugares e a escolha dos convidados. E como vem em sequência, uma atrás da outra, eu resolvi colocar as duas.
Essa situação, essa parábola foi trazida no momento em que Jesus estava almoçando na casa de um fariseu. Então, cadê o controle? Está aqui. Então, quando ele chega lá, ele propõe essas duas parábolas. Para aqueles que não conhecem, o que está chegando, me vendo pela primeira vez, uma vez por mês eu falo aqui, faço evangelho, e a gente vem já há algum tempo estudando as parábolas, das 40 e poucas parábolas que existem no evangelho. Todo mês a gente estuda sobre uma parábola diferente. Então, vamos lá. Às vezes funciona, às vezes não. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhe: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. E então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás a honra diante do que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Gente, Jesus nessa parte, nessa primeira parábola, o que é que ele vem nos mostrar, o que é que ele vem nos ensinar com isso? O que é que ele vem combater? Humildade. A humildade. Eu vou ver se sobra alguma coisa para eu falar, porque o Kaique e o Dino, eles avançaram tanto no meu assunto que até um exemplo que eu vou trazer aqui do Carl Sagan, o Dino veio trazer, falar sobre o The Pale Blue Dot. Então Jesus, há 2000 anos atrás, veio nos ensinar a humildade, que nos ensina a doutrina espírita, que é uma das maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. E ele vem nos mostrar que o que realmente importa é a nossa elevação moral. Isso é o que importa. E quanto mais a gente se eleva moralmente, mais humilde a gente vai se tornando. Jesus falou: aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Ele nos ensinou isso na última ceia. Ele foi lavar os pés dos apóstolos. Já pensou? O governador planetário lavando o pé dos apóstolos. É muita humildade. E nós estamos aqui para aprender a combater esse orgulho que a gente carrega dentro de nós. O Dino nos trouxe aqui dizendo que durante nossos processos evolutivos, passando pelo mineral, pelo animal e hoje em dia pelo humano, a gente vai aprendendo coisas. Algumas felizes e outras infelizes. Infelizmente a gente é assim. A gente aprende coisas boas e outras não tão boas. Mas já chegou um momento da gente se livrar dessas coisas infelizes que a gente trouxe para dentro de nós. É chegado esse momento. Na verdade, esse momento já chegou há 2000 anos atrás. A gente é que ainda continua com passos lentos. Porque há 2000 anos atrás, quando Jesus trouxe a boa nova para todos nós, e não foi para aquela população não, foi para nós mesmos, porque nós somos aqueles. E até hoje a gente não caiu em si. Até hoje a gente precisa desses sacolejões, como acabou de falar o livro dos Espíritos, dessas sacolejadas para que a gente acorde, para que a gente saia dessa morosidade que a gente anda.
certo? Para que a gente sinta a necessidade de andar um pouquinho mais rápido, ok? Então, o que é que a doutrina vem nos ensinar? Vem nos ensinar a gente combater o orgulho que a gente carrega dentro de nós. Vem nos ensinar a ser humilde. É isso que a gente precisa, de humildade. Agora, gente, não confundamos a humildade como muita gente acha que humildade é você ser aquele coitadinho, aquele pobrezinho, que nem aquele gatinho que olha assim e fica com aquela cara de... Isso não é humildade, não. Não é humildade. Eu conheço pessoas que têm condições financeiras e intelectuais muito boas e são humildes. E conheço pessoas que não têm um pau para dar no gato e é cheio de orgulho. A humildade não tem nada a ver com a posição social, a posição intelectual. Tem a ver com aquela conquista que o Espírito já trouxe para dentro de si. Conheço pessoas que se dizem ateus e são mais cristãos do que várias pessoas que eu conheço dentro de casa espírita. Não vou nem falar dentro de outras religiões. Falar da casa espírita, que é o que eu tenho como religião para mim. E se dizem ateus. E fazem coisas, ajudam muito mais outras pessoas, têm muito mais humanidade dentro de si do que pessoas que vivem dentro do espiritismo. O rótulo não interessa. Quando a gente chega do outro lado, eles não vão querer saber se a gente era espírita, católico, evangélico ou ateu. Eles vão querer saber o que é que a gente fez de bom ou deixou de fazer com aquilo que a gente aprendeu. O espiritismo é excelente. Para mim, não tem outro caminho melhor do que o espiritismo. Mas o espiritismo, pelo espiritismo, não salva ninguém. Se a gente não pega aquilo que a gente aprende aqui dentro e põe em prática, ninguém vai ser salvo, não. Não tem aquele ditado que muita gente fala, de boa intenção o inferno está cheio, de espírito o umbral está cheio. Certo? O que importa é aquilo que a gente aprende aqui dentro. Isso é que é importante. Na segunda-feira que passou agora, a gente teve a conclusão de mais um período de estudos. E eu falei aqui, gente, o que importa é o que o Espiritismo traz de ensinamento. Agora, cada um vai fazer o seu. Da porta ali para fora, cada um vai fazer o seu. Vai pôr em prática aquilo que a gente aprende. E a humildade, gente, a gente tem que pôr em prática a humildade. Sabe por quê? Porque a gente não vai levar nada daqui. A gente não leva nada daqui. Só os nossos atos. Sejam eles bons ou não. É só o que a gente leva. E, caindo no livro dos Espíritos, ele vem nos mostrar aqui, a lei do progresso. Que a gente tem que progredir. Faz parte. Aqueles que procuram aplausos aqui na Terra, quando chega do outro lado, esses aplausos não vai valer de nada. Hoje em dia, a grande maioria da população está preocupado em mostrar. Tem gente que quer mostrar o que tem e tem gente que quer mostrar até o que não tem. Tem gente que quer mostrar até o que não tem. Hoje em dia, a pessoa aluga carro, casa, apartamento só para postar em rede social. Como se isso, para ganhar mais likes, como se ganhar mais seguidores. O que é que adianta isso? Jesus falou, procure o último assento. Porque se você for uma pessoa cara para o seu convidado, para o seu anfitrião, você vai ser chamado para o primeiro assento. Agora, já pensou o mico? Você chegar lá, sentar na primeira fileira e o anfitrião dizer, esse lugar aqui está reservado, vai lá para o último. Já pensou? Que mico, gente. A gente se preocupa, vamos continuar aqui. E
ele continuava falando, e dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. É comum, né, gente? A gente fazer aquilo para aqueles que podem nos retribuir alguma coisa. Mas o que é que a gente vem aprender aqui nessa passagem? É dar sem procurar receber. É fazer pelo nosso próximo sem procurar nenhuma retribuição. É fazer o bem pelo bem. Porque dessa forma, quando a gente chegar do outro lado, a gente vai receber o reconhecimento. O ato da gente fazer o bem faz com que a gente se liberte de muita coisa. E esse fazer o bem, ele pode ser ampliado em várias direções. É o fazer o bem material, é o fazer o bem perdoando aquele que nos ofende, não dando importância para certas coisas, certo? Coisas que incomodam muitas pessoas, mas que a gente pode trabalhar dentro da gente e fazer com que aquilo deixe de nos incomodar, porque, novamente, nada vai ser levado conosco. Tudo passa. Tudo passa. O Carlos que aqui está aqui na frente não é o mesmo Carlos que entrou dentro do Getúlio em 2001. É outro Carlos. Vocês não são a mesma pessoa de quando começaram a frequentar aqui essa casa. E é bom que seja assim. Isso é o progresso que a gente está estudando agora no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos. É bom que seja assim. Porque já dizia aquele filósofo que é melhor ser... Quem continua? Uma metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. A gente tem que ser essa metamorfose ambulante o tempo todo, que já falava Raul Seixas. A gente tem que mudar. O Kaique veio falar sobre mudança. O Livro dos Espíritos veio falar sobre mudança. E não tinha nada combinado, tá, gente? Ninguém combinou, não. Ninguém combinou aqui os três falar sobre a mesma coisa. A gente tem que mudar e para melhor. E a gente só muda para melhor. A gente não muda para pior. Põe isso na cabeça, gente. A gente não muda para pior. A gente pode estacionar, como o Livro dos Espíritos nos fala. A gente pode até ter um relampejo e fazer alguma coisa errada e dizer, não, mas Carlos era tão bonzinho e fez isso. Não, não era bonzinho, não. Ele se mostrava bonzinho, mas se ele fez errado, se ele cometeu o erro, é porque ele ainda está naquele nível daquele erro. Ele aparentemente se mostrava bonzinho. Certo? A gente não volta para trás. E tem que ser assim, a gente tem que mudar. Um dia a gente tem que ser que nem o nosso governador, que nem o Cristo. Ele disse que um dia a gente ia fazer a mesma coisa que ele fez e até mais do que ele fez. Então um dia a gente vai fazer. Gente, Deus é muito bom. Esse universo é impressionante. Eu peguei uns dados aqui, quando eu falei que o Dino estava falando um pouco sobre o meu evangelho. Em 1994, Carl Sagan ele lançou um livro que se chama Pale Blue Dot.
E esse livro, ele é Pebble Dot, A Vision of the Human Future, uma visão do futuro da humanidade. E ele vem falar, ele vem nos mostrar a importância. Nesse livro, antes disso, tem um documentário do qual ele apresenta. E ele vem nos mostrar nesse livro a importância que nós, seres humanos, temos que dar à humanidade. É basicamente isso. Os valores que a gente tem que trazer para a humanidade. Então, só trazendo alguns dados, vocês sabem quantas pessoas tem hoje no nosso planeta? A população do planeta? 8,3 bilhões de pessoas. Certo? Estima-se que hoje em dia tem 8,3 bilhões de pessoas. Bilhões. Bi. Nós, cada um de nós, somos uma peça de um quebra-cabeça. Eu penso assim, cada um de nós é uma peça de um quebra-cabeça. Se uma peça está faltando, o quebra-cabeça não está completo. Mas mesmo que nós não estivéssemos aqui, mesmo que Carlos não fosse criado pelo Criador, mesmo assim esse quebra-cabeça ainda existiria. Mas nós fazemos parte do quebra-cabeça. Então a gente não pode, a gente tem que continuar trabalhando junto para que esse quebra-cabeça apareça completo. Agora, vocês sabem quantos planetas tem no nosso sistema solar? 8 planetas. 8 planetas. Então, no nosso sistema solar, nosso planeta tem 8,3 bilhões de pessoas. No nosso sistema solar tem 8 planetas. Vocês sabem quantos planetas? O nosso sistema solar pertence a uma galáxia, que se chama Via Láctea. Vocês sabem quantos planetas existem nessa galáxia? Os dados mais atuais do Hubble. 100 bilhões e 400 milhões de planetas. São 8,3 bilhões de pessoas dentro de um planeta, dando uma volta no Sol, que tem outros 8 planetas, certo? Mas aí, esse sistema faz parte de uma galáxia. E nessa galáxia toda tem 100 bilhões, 400 milhões de planetas. Vai mais além. Vocês sabem quantas galáxias se estima no universo? 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Já pensou? 2 trilhões de galáxias, aonde desses 2 trilhões tem 100 bilhões e 400 milhões de planetas, certo? Aonde um planeta desse, que é o planeta Terra, tem 8,3 bilhões de humanos. E a gente se achando. Não é? A gente se achando a coisa mais importante. Somos importantes, sim. Somos importantes, porque o Criador nos criou e investiu na gente. Investiu na gente. Mandou um espírito crístico para nos ensinar, nos deu benfeitores espirituais para servir de quase babysitter nosso, para tomar conta da gente, que como o livro dos Espíritos fala, eles influenciam muito mais na nossa vida do que a gente realmente imagina. Então, eles estão ali o tempo todo cuidando conta da gente. Então, a gente tem importância. Mas a gente não é único. Imagine a quantidade de seres humanos que existem, se é que a gente pode usar esse termo, de espíritos que existem nesse universo todo. A partir do momento que nós fomos criados, é um certo investimento.
o retorno que se espera de nós é que nós possamos crescer e um dia se tornar espíritos como Jesus. Espíritos crísticos. É para isso que nós fomos criados, todos nós fomos criados. Para um dia ser espíritos crísticos como Jesus e trabalhar como Ele. Essa é a nossa intenção. Nós fomos criados simples e ignorantes, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, para que possamos progredir e um dia trabalhar como Jesus trabalha até hoje. Ele falou, eu trabalho até hoje e meu Pai também trabalha até hoje. Então, um dia vai chegar a nossa vez de ser um espírito como Jesus. O tempo que a gente vai demorar depende da vontade de cada um de nós. Nós é que vamos dar a velocidade de crescimento para o nosso espírito. Lógico, temos que passar por vários processos de conhecimentos. Temos que conhecer muita coisa, temos que passar por diversas situações para um dia a gente ser um Cristo planetário. Mas depende de nós. Depende unicamente de nós como vamos fazer com que essa evolução, a velocidade dessa evolução aconteça. Tu queres falar, Kaique? Só lembrando que esse retorno que a gente recebe do investimento divino, os maiores beneficiados... Somos nós somos os maiores beneficiados. Não, é como eu falei, nós poderíamos até não ter sido criados, poderíamos nunca ter existido, mas graças a Ele fomos criados. E esse retorno, esse crescimento é para a nossa própria felicidade, é para que um dia a gente se torne espíritos felizes. Deus não espera nada, não precisa de nada. A força universal do qual a gente chama Deus, porque é uma força universal que a gente não consegue nem ter ideia. A gente não consegue nem ter ideia de um espírito como Jesus. De um espírito como Jesus. A gente nem consegue ter ideia. Imagine de Deus, essa força universal que criou tudo isso aqui que eu acabei de falar. Que criou 2 trilhões de galáxias. A gente não consegue, está longe da nossa capacidade. A gente não... Está muito longe ainda a gente chegar, se é que a gente um dia consegue chegar. O espírito que mais consegue chegar perto disso aí é um espírito crístico. Ele falou, o meu Pai está em mim, eu estou nele. Então, ele consegue chegar perto. Mas ele nunca vai chegar a ser um Deus. Ele é um criado, ele não é o Criador. Jesus é um ser igual a nós, é um espírito igual a nós, que foi criado simples e ignorante igual a nós, e que hoje em dia está na condição que ele está, pelo esforço que ele exerceu para a sua melhoria, para a sua conquista espiritual. Ele vai chegar perto de Deus? Vai, ele já está perto de Deus, como ele falou. Mas ele nunca vai estar assim, ó, igual com Cristo, com Deus. Ele vai estar sempre um pouquinho abaixo. Então, gente, vamos trazer esses ensinamentos que essa parábola nos traz, essas 2 parábolas nos traz, que é a escolha dos lugares e as escolhas dos convidados. Não vamos, esse negócio de querer ser o melhor, a gente tem que querer ser melhor do que nós mesmos. A gente não precisa ser melhor do que ninguém. A gente precisa ser melhor hoje do que foi ontem, amanhã do que é hoje. Não precisa ser melhor do que ninguém. Porque o melhor que teve aqui no planeta, ele foi o que mais foi humilde. Ele foi o que mais se humilhou e se deixou fazer com que a humanidade fez com ele. Jesus podia ter dado um basta naquela situação, mas não. Ele quis mostrar daquela forma
para que a gente aprendesse, no futuro a gente aprendesse. Então, vamos tentar nos melhorar, trabalhar a humildade, trabalhar a benevolência, trabalhar o bem dentro de nós, sem procurar retribuição. Porque todo esse bem, tudo que a gente faz de bem fica gravado numa coisa que todos nós temos, que se chama perispírito. Todos nós temos um perispírito, certo? E o perispírito é como se fosse uma placa-mãe de um computador. Tudo que a gente faz fica gravado ali. Tudo que a gente faz. E é através do perispírito que os espíritos, no mundo dos desencarnados, reconhecem-nos. Através de toda a impressão que está no nosso perispírito. Então, assim que eles sabem do nosso valor, através das coisas que estão impressas no nosso perispírito. Cada vez que a gente faz uma coisa boa, fica gravado ali no nosso perispírito. Gente, meu momento está terminando. A gente vai agora para o trabalho do passe, tá? O passe não é obrigatório, o passe é uma transfusão de energia, é uma troca de energia. Quer falar, Wallace? Tá. O passe é uma transfusão de energia, certo? E não é obrigatório. Depois do passe, a gente tem água fluidificada, a gente volta para a sala, tem a distribuição da água fluidificada e o encerramento. Então, um bom domingo para todos. A prece. A prece. Luiz não está deixando escapar ninguém, né? Então, gente, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso governador planetário, ao nosso amigo de todas as horas, ao nosso Pai Maior, ao nosso Criador, e agradecer a Ele por esse momento, agradecer a Ele pela nossa criação, pela nossa existência, pela oportunidade que nos é dada todos os dias de progresso, de melhoria. Agradecer aos nossos amigos e benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos dando suporte nos momentos mais difíceis para que a gente não tropece. E naquelas vezes que a gente tropeça, eles nos dão a mão de apoio para que a gente possa reerguer. Muito obrigado, Pai Maior, Mestre Jesus, Mãe Santíssima. Que possamos levar conosco durante todos os dias da semana essa sintonia, esse sentimento que a gente recebe agora aqui dentro desta casa. Que ao adentrarmos na sala do passe, possamos trocar essas energias por energias finas e sutis, salutares, e que possamos levar aos nossos lares ela conosco. Muito obrigado mais uma vez. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre, e assim seja feita a tua vontade.